Muito bem, gente. Estamos aqui na parte número 2 do, do Skinner, tá? Vamos falar sobre modelagem de comportamento. Modelagem de comportamento para um behaviorista é você provocar a mudança do comportamento de um sujeito, tá? Por isso que é modelagem. No caso da modelagem aqui, iremos trabalhar a questão da aproximação sucessiva, que é o quê? Meios pelos quais podemos fazer um sujeito modelar esse comportamento, no caso, por meio da aproximação, né? Utilizando estímulos e reforços. Vamos lá aqui. Eita, baguncei aqui o sujeito pedante, deixa aqui só dar uma amenizada aqui. Muito bem, gente. Em modulação é o seguinte, né? Modelação é o seguinte. Tu chegou, colocou aqui o sujeito operante, faça a pergunta. O sujeito operante, ele, algum momento na vida dele, ele sabia o que é tudo isso? Não, ele não sabe o que é tudo isso. Não tem ideia nenhuma do que se trata, né? Essa região aqui. Ele não sabe o que é isso. E aí o que acontece? Como fazemos para que ele possa entender que esta alavanca, que empurrada para baixo, vai garantir para ele comida ou água daquilo que ele é privado? Como fazemos isso? Como mostrar para ele sem pegá-lo, sem nada, colocando ele para poder aprender de que essa região aqui é o que fará ele ter comida? Já que ele não tem ideia, não foi treinado a isso, ele está aqui pela primeira vez. Como falou o nome, aproximação sucessiva. A gente tem que, na verdade, fazer com que este animal perceba que esta região aqui é o que vai dar a comida e a água que ele precisa. Por meio de quê? Por meio de estímulos que possam puxá-lo e fazer com que ele se atraia nesta região. Vamos lá. Quando o sujeito vem, ele vai para um lado, esse lado aqui, ele vai pelo outro, este lado aqui. Se eu quero que ele perceba que há condicionamento, há comida e água, eu tenho que dar comida quando ele está virado para a esquerda ou melhor para a direita? Qual é o melhor? Isso mesmo, a direita. Ao virar para a direita, queremos que ele se aproxime mais. Ou seja, se ele virou para o lado direito, ele já percebeu que tem alguma coisa ali. Mas não basta a gente apenas virar apenas e dar comida. Temos que fazer com que ele comece a caminhar e ficar permanecendo nessa região aqui. A gente mais uma vez reforça para ele, com o tempo, estar aqui. Vai ter um momento em que, quando a gente perceber que já está bem mudado, bem modelado, a gente tenta classificar meios para que ele comece o quê? A encostar não mais na região que sai comida, mas na região da alavanca. No início, a gente libera a comida por ele ter se aproximado da alavanca. Somente se aproximado da alavanca. Não próximo do compartimento, mas se aproximado da alavanca. Com o tempo, a gente tem que, ao ele começar a perceber que se aproximar da alavanca faz com que saia a comida, a gente precisa condicionar o para tocar na alavanca. Ao tocar na alavanca, dá-se a comida a ele. Com o tempo, ele vai precisar não só tocar, ele vai ter que mexer, colocar a patinha, dar-se ração para ele. Até que a gente não dá mais a ração quando ele tocar a pata. A gente deixa ele ficar mexendo e perceber que ele está balançando, dá a ração para ele. Até que vai ter um momento que ele vai perceber que para ele conseguir a comida é se ele empurrar para baixo. Percebe que o trabalho do behaviorista a respeito da aproximação sucessiva, olha como o nome já diz, uma aproximação aos poucos, é sucessivo, não é de vez. Temos que ter paciência com o sujeito, manter nosso controle, manter nosso trabalho para que a gente consiga alcançar o resultado que a gente tanto espera. Ok? Um exemplo do dia a dia envolve o nosso aprendizado, né? Eu me lembro de um caso de um amigo que a filha estava tendo
não falava muito, não falava muito. E esta menina, ela, por não falar muito, deixou ele mais a esposa preocupados, né? E batendo papo com algumas pessoas, inclusive comigo, e a gente explicou, né? Os colegas também percebiam e falaram assim, cara, o que que tá acontecendo? Aí ele fala assim, ah, a menina não fala, a menina não fala. Mas é que a menina queria um biscoito e ia para a cozinha, ia para a cozinha onde eles estavam. A menina não levantava o braço, a menina simplesmente olhava lá para a despensa e o pessoal falava assim, ah, tu quer biscoito? Toma. O que é que esse amigo foi alertado? Olha, vocês estão entregando fácil de mão beijada o biscoito para ela. Aproveita o biscoito para poder fazer com que a menina aprenda. O que é que eles fizeram, né? Quando a menina ia para a cozinha, né, para já olhar para a despensa para poder mostrar para eles, eles fingiam que não estavam entendendo nada, né? Fingiam. Eles sabiam, mas estavam fingindo que não entendiam nada para poder fazer com o que que tu quer, o que que tu quer. O que era apenas um levantar da cabeça e um olhar da menina, ela ficou tão necessitada que ao ver as pessoas apontando, ela resolveu apontar, né? Aí já começou o quê? A modelar o comportamento dela. Ela aponta para o biscoito. Aí beleza, o pessoal foi, ah, entendi. Toma, é o biscoito que ela quer, é o biscoito. O que que ela fez depois quando precisou da outra vez do biscoito? Ela passou o quê? A apontar. E aí eles fizeram, ah, não estou entendendo, é o quê? É o tomate? Não, é o macarrão? Não. Eles sabiam, né? Vai provocar. O que é? É isso aqui? Ah, só vou te entregar se você falar biscoito. Claro que uma criança que não tinha desenvolvido muito bem a palavra biscoito, não ia falar de maneira tão espontânea assim. O que que ele tentou aceitar até poder falar bi, de biscoito. Ah, muito bem. Aponta, fala bi de biscoito. O tempo foi passando, ele foi adquirindo, adicionando outras sílabas com essa menina, com a filha, né? Chegou um ponto de eu pergunto a vocês, precisava ela ir para a cozinha para pedir o biscoito? Não. Chegou um ponto de estar ele no quarto, a mãe na sala, ela falava biscoito, o biscoito. Jeito bem infantil para o quê? Alcançar a fala de ter o que ela quer, que é o objeto, o biscoito. Ou seja, da mesma maneira que acontece com o animalzinho, também acontece com o animalzinho, também acontece com nós, seres humanos. Somos provocados a ter um trabalho de aproximação, de moderação de comportamento, por meio dos nossos aprendizagens de estímulo e reforços, que provocam a nosso manter ou aprimorar um comportamento já adquirido. Ok? Comportamento supersticioso. Comportamento supersticioso é um comportamento que persiste por conta de uma coincidência, porém não tem relação funcional. Em outras palavras, gente, é muito comum no nosso dia a dia a gente conhecer aquela pessoa supersticiosa, né? A gente vê jogadores, seja de que tipo de jogadores esportivos, de cartas, dominó, todo mundo tem uma superstição de que um determinado comportamento causou uma determinada, vamos dizer assim, um comportamento esporádico, que não tem relação nenhuma, causou e muito um estímulo que reforçou a ideia de que aquele comportamento é válido. Isso seria um comportamento supersticioso. Vou dar um exemplo de um caso meu, né? Quando eu trabalhei com a caixa de Skinner, o meu sujeito operante ele teve o costume de encostar o focinho na alavanca. Confesso que foi um erro meu nesse período. Eu fiz um erro de condicionamento, de aproximação excessiva equivocada, que em vez de eu esperar ele colocar a pata, eu antecipava quando encostava o focinho. E claro, quase comprometeu um pouco o andamento do processo. Aí eu lembro de um monitor, um amigo meu na época, que ajudou a condicionar o meu sujeito operante para ele poder, de fato, empurrar para baixo a alavanca. Só que, diferente dos colegas, dos demais colegas, o meu sujeito operante, ele empurrava para baixo com as patas a alavanca, mas com o focinho bem encostado na alavanca. Aí vem essa pergunta: o que esse focinho colabora para a ração? Não colabora, mas para ele colaborava. Então, ou seja,
eu, sem perceber, eu causei nele o quê? Um comportamento supersticioso, de que o focinho também garante a ele a ração. Enquanto dos meus demais colegas estavam aqui, cabeça ereta, longe, apertando com a patinha, o meu não, ele era com a patinha e o focinho. Isso é uma forma de comportamento supersticioso. E vem essa pergunta, quem são as... Tem pessoas que fazem isso no dia a dia? Tem. Nós, seres humanos, fazemos isso. Agora mesmo, há pouco tempo, eu fui participar de um jogo de totó. Pouco tempo depende do tempo que vocês vão assistir esse vídeo, né? Mas vamos lá. Eu fui participar de um evento aqui do Dia das Crianças aqui, né? Foi bem bacana, um evento bonito. E bem legal para fazer para a criançada, mas também a família interagindo. E tinha uma mesa de totó, né? Aí eu na brincadeira, né? Eu tava lá querendo jogar a minha vez e tal, e aí o pessoal, eu tinha que esperar. E na brincadeira, o que que eu fiz, né? Quando eu fazia o gol, eu falei assim: olha, eu vou ajudar agora o outro time a ganhar. Eu cheguei na frente do pessoal, assoprei. Assoprei a bolinha, coloquei, joguei. Por coincidência, com uma mera coincidência, o time jogava bem, o outro time jogava mal. E em poucos segundos, o que aconteceu? Gol. Aí todo mundo olhou pra mim. O rapaz chegou, me abraçou de cara, muito obrigado, velho. Tu foi de grande ajuda, eu tô falando. Esse sopro é mágico, rapaz. A mulher ficou impressionada com o meu sopro, né? O que aconteceu? Toda vez que vinha a partida, o rapaz que gostou pedia pra eu assoprar de novo. Gente, o cara era bom, o outro time que era mal. Era só uma coincidência, mas virou superstição. Entendeu? É, vamos agora para outro quesito: autocontrole do comportamento. O Skinner ele percebeu o seguinte, né? Que diferente dos sujeitos e tudo mais, que a gente tem que às vezes controlar o ambiente e tudo mais, por que o próprio sujeito não pode também estabelecer autocontrole do comportamento? Será que a gente não pode ter meios para poder causar uma maneira de a gente poder manter nosso comportamento tendo um autocontrole, modelando o nosso comportamento? Sim, nós podemos. Skinner propôs meios que o sujeito pratica para alterar impactos das variáveis externas que determinam o comportamento. Ou seja, é, fato, a gente é mexido com variáveis externas, tanto antecedência ao comportamento como pós nosso comportamento. E a gente precisa o quê? Controlar essa eventualidade. E ele definiu quatro: evitação de estímulo, saciedade autoadministrada, estimulação aversiva, autorreforço. Evitação de estímulo. Você evita o estímulo que provoca um comportamento que o incomode. Um exemplo mesmo. Aqui, estou dando aula para vocês. Eu estou aqui num quarto, isolado, uma acústica isolada, só tenho aqui ligado o notebook fazendo essa gravação. Onde é que está meu celular? Não está aqui. Ele apita, eu tenho um costume de, às vezes, no final de semana não deixar apitar. Eu coloco ele para apitar, então me provoca o quê? Um estímulo de me dar atenção, de eu ir lá para saber o que é, se é algum recado, se é alguma notificação. Então, para não atrapalhar o vídeo daqui, o que, que eu podia fazer para poder evitar? Ah, fácil, coloca no modo silencioso, é verdade. Só que às vezes, até quando ele é acionado, emite luz. Aquela luz me provoca. O que, que eu fiz? Deixei ele no canto, estou aqui nesse exato momento fazendo essa aula aqui para vocês. Isso é o que? Evitação de estímulo, ok? Saciedade auto-administrada. Para a pessoa deixar de manter um comportamento, a mesma atende a este comportamento de uma maneira tão satisfatória em excesso que passa aquela satisfação ser, na verdade, desagradável. Ele deu um exemplo do caso de uma pessoa que ia largar de fumar. Em vez de evitar o estímulo, faz a pessoa fumar pra caramba. A pessoa, na verdade, gosta, tem prazer e satisfação de fumar no máximo dois cigarros naquele momento. Faz ela fumar o maço inteiro. Aquilo que antes era prazeroso passa a ser tão incômodo que a pessoa não queira mais saber daquilo, porque faz mal. Ou como acontece, né? É, a pessoa, no caso, a pessoa se auto-administra, a pessoa provoca isso. Mas vamos dizer que fosse uma sociedade, em vez de ser auto-administrada, fosse administrada. Aquele caso das pessoas que têm problema com alcoolismo,
em que a família escondida bota aquelas gotinhas de substância na água para que a pessoa tenha no organismo dela algo que a tolerância à bebida seja tão baixa que qualquer gole de cerveja, qualquer gole de bebida alcoólica cause uma fortíssima ressaca. Porque com muita ressaca, com muito incômodo, a pessoa queira ter vontade de deixar de beber. Agora, é claro, é um caso do quê? De algo administrado. Aqui nós estamos falando de auto-administrado. Eu mesmo pratico, eu mesmo faço, eu mesmo controlo. Tá bom? Estimulação aversiva. A pessoa, para evitar uma situação desagradável, prefere adquirir um comportamento que o leve a evitar a situação. Vamos dizer que eu sei muito bem que depender de mim, um exemplo, vamos depender de mim, eu tenho que abrir mão de comer chocolate. Mas eu sei que eu tenho uma grande dificuldade de abrir mão, porque chocolate é gostoso, é saboroso, tudo mais, eu não consigo julgar. Mesmo que eu tenha uma auto-administração, eu não deixo, eu não largo e tudo mais. O que é que eu faço? Resolvo falar com a família que eu vou largar o chocolate, não sei o que, ttt, tatatá, pipipi, papapó, porque eu sei que pela intimidade a família vai reparar em mim, vai ficar me provocando, me irritando, me condenando, verdadeira extinção de saco. Então, às vezes, o que é que eu faço? Não é que eu queira evitar o chocolate por conta de um regime apenas. Eu estou querendo evitar uma situação desagradável, que no caso é a condenação da família. Ok? Auto-reforço é quando a pessoa se dá um reforço quando desempenha um comportamento aceitável para si mesmo. É aquela pessoa que sabe que fez um bom trabalho, ficou muito feliz e tudo mais, e resolveu se dar um presente, resolveu se dar uma folga, resolveu se dar um prêmio para si mesmo. Eu lembro de um filme, eu não sei se cabe, né? Mas vamos colocar como cabível, né? Tem um filme muito bom, que eu acho muito bacana, bonito de comédia, mas é muito bonito, com o Robert De Niro. E a Anna Hathaway, a atriz Anna Hathaway. O nome do filme é O Estagiário. É um senhor aposentado que não estava muito feliz de ter alcançado a aposentadoria e gostaria de voltar a trabalhar, então trabalha na empresa com essa jovem Anna Hathaway, que é muito jovem. Ele é o estagiário da empresa, né? E se dedica e tudo mais. Ele adorou muito do trabalho e tudo mais. Isso causa uma amizade entre eles. E, claro, ela é muito criativa, muito amorosa com o trabalho e tudo mais. E ele, por já ter uma maturidade sobre o trabalho, ele faz com que provoque uma mudança no comportamento de alguns colegas. Claro, aqui não tem a ver com comportamento, né? Mas também tem a ver com modelagem, né? Envolvendo bandura, em que ele provoca nos colegas uma mudança no aspecto da empresa, ao ponto de muitos colegas tendo um desempenho melhor no trabalho. Aí tem uma fase final do filme em que ele faz mais que um trabalho de uma tarefa de estagiário, ele faz um trabalho de conselheiro, de sênior, de cuidados com a empresa, de cobrar do funcionário, do colega, um trabalho melhor. E o que aconteceu, né? O que aconteceu? Vai ter um momento que ele até mesmo salva a empresa de ser vendida, porque a chefe dele pensa em vender a empresa. E ele mostra para ela, explica para ela que não era o ideal vender a empresa, porque além da empresa ser muito promissora, a empresa perderia a cultura que ela tem pela dona que é a Anna Hathaway. Beleza, ela não vende, ela tem uma melhoria tanto na vida do trabalho quanto na vida pessoal, e é quando é, ele, de tanto trabalhar, resolve não ir para o trabalho. E aí a Anna Hathaway procura para saber onde é que ele está, é quando alguém fala assim, não, ele resolveu se dar uma folga. Vem essa pergunta, por que esse personagem se deu uma folga? Porque ele sabe o tamanho, o trabalho comprometido que ele deu à empresa. Então ele resolveu o quê? Se dar uma folga, se dar um descanso. E o final do filme é bonito, né? Quando ela vai mesmo com a folga para poder compartilhar com ele a conquista dela, pessoal. Ok? A aplicação de condicionamento operante, né? Foi uma proposta de um trabalho com um sanatório em que se baseou com o Skinner. Porque
gente, o Skinner ele queria muito promover que as pessoas pudessem ser mais independentes, mais autônomas. Por isso que ele trabalhava muito com a ideia do operante, do operacional. A pessoa ser mais o quê? Independente. Então, nesse sanatório, o que acontece? Os pacientes eram muito dependentes. Eles não limpavam banheiro, eles não arrumavam própria cama, dependia muito dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros. Qual foi o programa do sanatório? Olha, para todo comportamento adequado, vamos fazer um programa de economia de fichas, vamos passar para eles um pagamento pelo bom comportamento e deixa o bom comportamento eles usem as fichas como dinheiro para eles poderem o quê? É, terem direito a um lanche, uma viagem, um passeio, um filme e tudo mais. O que esse trabalho provocou? Mudança do comportamento. Os pacientes passando a fazerem o quê? A serem muito mais independentes. A questão de algumas considerações é que, ao tentar retirar as fichas, alguns pacientes voltaram a ser dependentes porque não tinha mais a recompensa. Então, já chegaram até desvalidar a ideia do condicionamento operante. Outros já falaram que não, a gente pode substituir fichas com agradecimento, com sorriso, para aqueles que assistem as pessoas até elas se tornarem autônomas por si mesmas. Ok? E claro, por último, nós temos aqui a punição e o reforço negativo. Gente, no livro apresentou dessa maneira, mas eu quero aprofundar mais essa temática além do livro. Lembra o que é reforço? Reforço é o estímulo externo consequente que provoca o quê? A manutenção do comportamento de uma pessoa. Retirando todos, você pode provocar a extinção. Mas o Skinner considerava que havia também um tipo de estímulo consequente, posterior, chamado de punição, que é uma forma de que, enquanto o reforço é para manter comportamento, a punição é para o que? Extinguir comportamento. Lembra que eu falei no início, não, no início não, na primeira parte da aula do Skinner que o behaviorismo trabalha com quantitativo, não é qualitativo. Vamos lá. Vou pegar por aqui mesmo. Vamos pegar por aqui mesmo para vocês entenderem. Vou pegar aqui a ideia de reforço, punição. Gente, finge que esse aqui seria um negativo, tá? E aqui um positivo. Reforço. Gente, como eu falei antes, tá? Reforço é todo estímulo consequente externo depois de um comportamento que provoca o quê? O manter da resposta, tá? E punição tem a intenção do quê? De reduzir ou extinguir a resposta. Positivo e negativo não tem a ver com o lado qualitativo, se é certo ou errado, tem a ver com quantitativo. Existe ou não existe? Há ou não há? Coloca-se, retira-se. A mesma coisa aqui, tá bom? Ou seja, ao colocar um estímulo reforçador, eu provoco o manter do meu comportamento. Ao retirar um estímulo, a retirada desse estímulo, na verdade, mantém meu comportamento. Punição. Ao colocar um estímulo externo posterior ao comportamento, eu reduzo o comportamento, que para o controlador é inadequado. Ou, se eu retiro um determinado estímulo, eu reforço não, eu provoco que a
redução do comportamento. Vamos lá. Muitos de vocês estudaram, fizeram a prova, e vamos dizer que vocês estão muito ansiosos para poder saber da prova, para tirar uma nota boa, para saber se conseguiram uma nota boa. Beleza. Uns estudaram 5 minutos ao dia, outros estudaram 2, outros estudaram 5, outros estudaram 6, outros estudaram 10. Gente, quem é que passou? Não importa. Não se trata do tempo. Se trata de se naquele tempo a pessoa aproveitou bem. Então, quando uma pessoa, vamos dizer que é uma pessoa de estudou 5 minutos, percebeu que o resultado da prova foi positivo, foi uma nota muito boa, um excelente, ele vai perceber o seguinte, que aquele comportamento de estudar 5 minutos, como o resultado foi um 10, ele vai mudar o comportamento dele? Não, ele vai manter no mínimo os 5 minutos. Ou seja, reforço positivo, eu reforço, eu provoco o reforço de que a pessoa possa reconhecer se valeu a pena ou não manter o comportamento. No caso aqui, manteve. Reforço negativo. Para eu conseguir estar dando aula aqui, me concentrando para explicar a vocês, o que eu falei na estante? Que eu não estou com o celular aqui. Eu retirei do meu ambiente. Reforço negativo para o quê? Para que eu consiga me concentrar dar aula para vocês aqui. Punição. Vamos dizer que você, um local que é muito comum, né? Tem aquela mãe com o seu filho, ela fala pro filho que não vai comprar chocolate, e aí o leva para as Americanas. O que, que nós temos lá nas Americanas? Um corredor cheio de chocolate. O menino não aguenta, pede para a mãe, e pela primeira vez a mãe diz não, ele resolve fazer aquela birra, aquela birra, aquela birra, aquela birra, aquela birra. Ela manda ele parar, ele continua fazendo birra, ela manda ele parar, ele continua fazendo birra. Ao sair, ela chega e diz bem assim pro filho: não gostei daquele comportamento seu, aquela birra, não gostei. Chegando em casa, você vai passar de fazer de castigo de varrer o chão da varanda que você odeia. Punição positiva. Ela colocou um castigo. Que é para o quê? Para o menino nunca mais fazer birra. Porque ele não gosta de varrer o chão da varanda. Punição negativa seria o quê? Vamos dizer que ao invés dela aplicar esse castigo do varrer o chão, ela chega pro filho e fala assim: chegando em casa, você vai ficar um mês sem videogame por conta daquela sua birra. Punição negativa. Ok, gente? Qual era a proposta do Skinner quanto a isso? Claro, o Skinner ele observava que, claro, que punição educa, educa. Mas ele percebia muito no cotidiano que as pessoas têm uma tendência apenas a punir, a punir, a punir, a punir, a punir. Isso causa nas pessoas desestímulo, desistência, revolta, porque a pessoa fica achando que tudo que ela faz é errado. A pessoa fica revoltada. O que o Skinner provocava? Gente, vamos tentar cada vez mais diminuir isso aqui e trabalhar mais isso, porque isso aqui dá o quê? Frequência, força de vontade, a manutenção, o aprimoramento, a independência e, de fato, um verdadeiro quê? Aprendizado. Essa era a visão da proposta de Skinner sobre isso. E mais uma vez salientando, né? O que isso tem a ver com comportamento, né? Com a personalidade. Claro, o Skinner não defendia a personalidade, mas a depender, quando você vê assim, uma pessoa que tem um costume de ser muito revoltada, será que essa pessoa é muito revoltada porque sofreu durante a vida dela muita punição? Uma pessoa que sempre tem uma autoestima, uma autoestima maravilhosa, será que ela teve muito reforço que provocou nela um aprendizado da vida? Isso é a visão do Skinner, que a gente aprende. A personalidade não existe. Nossos comportamentos tipicamente padrões são por meio do aprendizado. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido bastante Skinner. E espero que ajude vocês no preparo da prova, mais uma vez, e no aprendizado também. Forte abraço a todos. E é com isso que eu finalizo. É a proposta do Skinner.